Olá, programador Java! Agora que você já conhece os modificadores de acesso e sabe como proteger suas variáveis, métodos e classes, vamos falar um pouco sobre o encapsulamento. O encapsulamento ele protege as suas variáveis. Ele cria um campo de força ao redor das suas variáveis, né, de forma que ninguém possa configurar com algum valor inapropriado. A maioria dos valores que você utiliza dentro das suas classes são codificadas com algumas definições de limites. Por exemplo, várias coisas não funcionariam se os números utilizados fossem negativos. Por exemplo, a quantidade de banheiros dentro de uma casa precisa ser positivo. A velocidade do avião só funciona se for com valor positivo. O peso de um halteres. Imagine você criando uma aplicação que precise de um número de celular. Esse número de celular precisa existir. Não pode ser nulo, por exemplo. A potência do forno de um micro-ondas. Então, vários desses valores existem limites para que a sua aplicação possa funcionar corretamente. E quando você força outros códigos a passar pelos seus métodos de configuração, você tem como validar se o parâmetro que está sendo informado é viável. Você tem como garantir que a sua variável só vai receber valores válidos. Agora, se porventura você tiver uma variável na sua classe que não tenha nenhum tipo de limite, que possa ser nula, que possa aceitar qualquer valor positivo ou negativo, então você não precisa criar métodos de configuração, você não precisa encapsular essa variável, para não ter que gerar um excesso de código. Tá? Agora, o que é importante do encapsulamento? Né? O importante, quando você cria esses métodos para acessar a sua variável, para alterar a sua variável, a ideia é que, ao criar esses métodos, você pode mudar, né, de ideia ali posteriormente, você pode eventualmente mudar o critério de validação, você pode ampliar os limites, reduzir os limites, sem travar o código de ninguém. Então, outros códigos que eventualmente utilizam a sua variável, eles não vão sofrer, né? Não vão ter que ser modificados, porque antes eles estavam acessando diretamente a sua variável e agora eles não podem acessar mais. Tá? Então, vamos ver como é que essa questão do encapsulamento ela funciona. Nós construímos na aula passada, quando estávamos tratando dos modificadores de acesso, a classe funcionário. Vamos adicionar a essa classe funcionário, né, algumas variáveis. Né? Vamos começar aqui, por exemplo, nós temos já a variável nome. Então, já como foi dito, eventualmente você pode querer proteger essa sua variável, né? E essa costuma ser uma boa prática. E para proteger a sua variável, você utiliza o modificador private. Dessa forma, as outras classes não poderão acessar diretamente essa variável. Então, para que elas possam acessar a variável, você precisa fornecer um método que retorne o valor dessa variável, né, para essas outras classes. E a forma de você dar um nome para esse método é utilizando, né, o prefixo get. Get, né, significa aqui captura. Então, se a sua variável for uma string, for um número, você utiliza esse prefixo. Né? O nosso método vai ser público para que outras classes possam acessar, vai retornar uma string, que é exatamente o nome, e nós vamos recuperar o nome. Então, sempre utilizando o prefixo get e o nome da sua variável, né, começando com letra maiúscula, seguindo o padrão camel case.
Como esse método apenas retorna o valor, você não precisa passar nenhum tipo de parâmetro. Ele apenas vai retornar aquele parâmetro que está protegido. Dessa forma, as outras classes conseguem agora recuperar o nome. f.getNome. E para modificar o nome, como está sendo feito aqui? Você disponibiliza um outro método. O método setNome, que não retorna nenhum valor, pois ele é apenas um método para configurar o valor. Começa com o prefixo set, seguido do nome da sua variável. E o parâmetro que você vai passar para esse método é exatamente um valor que você vai utilizar para configurar essa sua variável. Como eu estou dentro da classe funcionário, e, por exemplo, por um acaso eu estou utilizando o mesmo nome da minha variável, eu poderia atribuir o valor dessa maneira. This.nome, para referenciar a variável da minha classe, é igual ao nome, que é o parâmetro que eu recebi no meu método. Ou, simplesmente, se você quisesse evitar esse tipo de conflito, né, string n, atribuindo n ao nome. E dessa forma, as outras classes poderiam acessar esse método setNome para atribuir valores àquela sua classe. Então está aí. Agora, nós sabemos que quando nós estamos criando um método para captura de informação, eu utilizo o prefixo get. Quando eu estou configurando, criando um método de configuração, eu utilizo um prefixo set. Agora, existe uma regrinha especial. Quando a sua variável é uma variável booleana, ou seja, ela é um boolean, e nós temos uma variável booleana aqui, por exemplo, se o funcionário está ativo, nesse caso a regrinha de captura é diferente. Vamos proteger essa variável, e para as variáveis booleanas, o método de captura começa com o prefixo is, que significa em inglês é. Então, é ativo, é como se você estivesse fazendo uma pergunta. Então, is ativo e retorna o valor da variável também. A mesma coisa. Agora, para você configurar, segue a mesma regra. Set ativo. Passando o valor booleano. Opa. This.ativo é igual ao parâmetro ativo do meu método. Então, aí está. Nós temos agora duas variáveis protegidas dentro da nossa classe funcionário e os seus respectivos métodos de acesso e configuração. Olhando aqui para a nossa classe funcionário, você poderia realmente começar a fazer algumas perguntas. Por exemplo, a variável nome, ela é uma variável que não tem limites? É uma variável que pode ser acessada e alterada por qualquer um? Se assim for, você não precisa de um método de configuração e recuperação. Agora, uma senha, com certeza, ela não deve ser acessada, né, por qualquer classe.
Você pode até verificar se uma senha é a senha correta, mas você não pode ver a senha das outras pessoas. E assim por diante. É esse tipo de pergunta que você deve se fazer antes de começar a definir métodos de configuração e acesso, ou seja, antes de começar a encapsular as suas classes. Tá? Mas, de qualquer forma, é uma boa prática proteger as variáveis da sua classe. Até a próxima aula.